Estamos em busca dos limites do universo. No primeiro episódio do documentário, encontramos Laniakea, um superaglomerado de galáxias, nossa casa cósmica superior. Laniakea vem do havaiano e significa céu imensurável. Essa estrutura tem mais de 500 milhões de anos-luz de tamanho e contém alguns superaglomerados e dezenas de aglomerados de galáxias, incluindo o grupo local, que por sua vez abriga a Via Láctea, Andrômeda e algumas outras galáxias menores. Nesta segunda parte do documentário, queremos ir além de Laniakea. Visitaremos os filamentos do universo e as enormes paredes de aglomerados de galáxias. E no final, nos perguntaremos o que acontece com a matéria que ultrapassa o horizonte de eventos de um buraco negro. Divirtam-se muito com este documentário. Se você não viu a parte 1, o link está na descrição ou no primeiro comentário abaixo do vídeo. Ao nos afastarmos de Laniakea, nossa casa cósmica superior, vemos todos os aglomerados de galáxias e superaglomerados que compõem o céu imensurável. O grupo local é apenas um ponto minúsculo nesta estrutura cósmica. A Via Láctea e Andrômeda são quase indistinguíveis de todas as outras galáxias que estão próximas. Em 1930, o astrônomo Harlow Shapley e seus colegas conduziram uma investigação do céu do sul da Terra. Ele descobriu cerca de 76 mil galáxias até 1932, o que era uma quantidade incrivelmente grande naquela época. Algumas das galáxias estavam no superaglomerado de Virgem, algumas no vizinho superaglomerado de Coma, a 321 milhões de anos-luz de distância, um superaglomerado com dezenas de milhões de anos-luz de diâmetro, que contém cerca de 3 mil galáxias. No entanto, Shapley encontrou uma nuvem estranha na região do aglomerado estelar de Centaurus, que se revelou um grupo de galáxias muito densamente concentradas. O estranho sobre essa descoberta foi que as galáxias pareciam estar alinhadas em uma linha e se estendiam por uma grande área do céu. Ele estimou a distância até essa coleção de galáxias em aproximadamente 650 milhões de anos-luz, cerca de 12 a 14 vezes mais distante que o aglomerado de galáxias de Virgo da Via Láctea. Shapley descobriu o que posteriormente foi identificado como o núcleo do superaglomerado Shapley. Observações mostraram que Shapley é incrivelmente massivo e consiste em mais de 76 mil galáxias. Trata-se de um dos superaglomerados mais massivos conhecidos no universo. Mesmo Laniakea, este grande superaglomerado de galáxias tem apenas 24 mil galáxias a mais do que este único superaglomerado. O superaglomerado de Shapley é tão massivo que até mesmo o grande atrator é atraído para ele, aumentando ainda mais a complexidade dos movimentos dentro da região do universo habitada por nós. Agora chegamos a escalas que nos mostram os limites de nossa compreensão. A luz das galáxias do superaglomerado de Shapley levou 650 milhões de anos para nos atingir. Uma pesquisa realizada em abril de 2020 pelos cientistas Hernan Quintana, Dominique Proust e Rolando Dörner, entre outros, sobre a velocidade de mais de 18 mil galáxias da região de Shapley, revelou uma velocidade de fuga de mais de 14 mil quilômetros por segundo. Essas galáxias estão se afastando da Via Láctea a cerca de 5% da velocidade da luz. Pesquisas realizadas anteriormente revelaram algo incrível. O próprio superaglomerado Shapley é apenas uma parte de uma estrutura muito maior, uma parede de galáxias, como parece não haver outra no universo, a Grande Muralha Sloan. Esta parede de galáxias tem dimensões que parecem desafiar qualquer descrição racional. É composta por muitos superaglomerados e grandes superaglomerados de galáxias e possui um diâmetro inacreditável de 1,37 bilhões de anos-luz. Ela mede cerca de 1/60 do diâmetro do universo observável. O superaglomerado de Shapley aparentemente se localiza em uma extremidade desta estrutura. Mas como devemos classificar a Grande Muralha de Sloan? Ela é maior do que qualquer superaglomerado de galáxias e até mesmo ofusca Laniakea. Na falta de uma designação, chegamos às maiores estruturas do universo. A Sloan Great Wall é uma parte da estrutura em rede do universo, que os astrônomos chamam de filamentos do cosmos. Eles atravessam todo o universo observável em todas as direções possíveis.
Eles representam pontos de gravidade onde a matéria do cosmos se aglomera na forma de seus grandes superaglomerados, aglomerados de galáxias e, finalmente, galáxias que se aproximam cada vez mais. Eles parecem manter o cosmos unido como uma teia de aranha. A Sloan Great Wall, com seu diâmetro de 1,37 bilhões de anos-luz, não apenas representa uma parte dos filamentos, ela é um filamento. E onde existe um, também existem outros. Em um artigo de 2015 na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, foi descoberta uma estrutura a cerca de 10 bilhões de anos-luz de distância da Via Láctea que faz a Sloan Great Wall parecer uma criança em comparação. Com um desvio para o vermelho de 1,6 a 2,1, chegamos a um ponto em que as galáxias estão se afastando de nós a uma velocidade superior à da luz. As galáxias dessa estrutura estão se afastando de nós a uma velocidade de 480 mil a 630 mil km por segundo. Ela recebe o nome poético de Grande Muralha de Hércules Corona Borealis. Para a comparação, o universo observável tem um diâmetro estimado de 96 bilhões de anos-luz. A Grande Muralha de Hércules Corona Borealis preenche esse espaço com incríveis 10 bilhões de anos-luz. Foi descoberta quando se procurava por explosões de raios gama, eventos cósmicos que podem ser vistos em todo o universo. Eles ocorrem onde há enormes concentrações de matéria e estrelas massivas são formadas. Essa grande muralha é uma das estruturas mais imponentes do universo. Em suas bordas, ela se limita com espaços vazios gigantescos que conhecemos como vazios. Parece não haver nada neles além de escuridão. Imagine que você possui uma nave espacial com velocidade superior à da luz. Você quer desesperadamente estar sozinho e em paz, longe de todas as galáxias, estrelas, planetas e luas do universo. Como você pode viajar a milhões de vezes a velocidade da luz, é fácil para você fazer uma viagem de um dia a um desses vazios, ou seja, a um desses voids. Ele escolhe como destino um void que está praticamente na fronteira com o seu filamento local. Localizado na fronteira com o aglomerado de grandes galáxias, especificamente na fronteira com Laniakea. Primeiro você deixa o seu sistema estelar e depois a sua galáxia. Ao deixar sua estrela, vocês percebem que as estrelas na galáxia estão bastante distantes entre si. Embora pareça, de fora da sua galáxia, que as estrelas estão muito próximas umas das outras, a maioria das estrelas é muito solitária. Cada estrela ou par de estrelas duplas está, em média, a cerca de 3 anos-luz do próximo sistema. Você precisa percorrer uma distância enorme até poder ver que todas as galáxias, aglomerados de galáxias e superaglomerados de ilhas estelares se unem aos filamentos do universo. Se você visse isso, poderia ter certeza de que teria entrado em uma região do universo onde não há absolutamente nada. E agora imagine que você está no meio de um desses vazios que fazem fronteira com o seu superaglomerado local. Você está no centro dele, aproximadamente 160 por 100 ou 300 milhões de anos-luz de distância do próximo filamento. Também há 200 ou 300 milhões de anos-luz em todas as outras direções. Você pode não ver nada a olho nu, porque seus olhos não conseguem registrar as poucas partículas de luz que chegam até você. Ao seu redor, há escuridão total, se estendendo por várias centenas de milhões de anos-luz em todas as direções. Só ligando os instrumentos de sua nave espacial, você descobriria os filamentos do universo a uma distância inimaginável. Você estaria, portanto, no meio de um vazio com uma média de 326 milhões de anos-luz de extensão. Se você viajasse através de um vazio com a velocidade típica de uma galáxia, cerca de 600 km por segundo, levaria um total de 163 bilhões de anos para atravessar completamente tal vazio, o que corresponderia a 12 vezes a idade do universo. No entanto, pesquisas descobriram que ilhas estelares existem dentro desses vazios em forma esférica. Elas são apenas extremamente fracas em luminosidade e parecem possuir menos matéria e estrelas do que as galáxias dentro dos filamentos. Elas também aparentemente têm uma composição diferente das ilhas estelares nos próprios filamentos. Galáxias nos vazios têm uma estrutura diferente e outras propriedades espectrais. Principalmente, encontrou-se proporcionalmente mais galáxias do tipo Starburst nos vazios do que nos filamentos. Estas são ilhas de estrelas que apresentam uma taxa de formação de estrelas extremamente alta para o seu tamanho.
Como isso acontece é um mistério para os astrônomos. Em condições normais, não deveriam existir tais galáxias nos vazios. Os vazios também têm outra característica interessante. Enquanto os filamentos locais representam aglomerações de matéria e se estendem como fios por todo o universo, os vazios exercem um efeito contrário. Eles parecem repelir a matéria em grandes espaços, em vez de atraí-la. Se imaginarmos para este exemplo um universo com matéria distribuída uniformemente, as forças gravitacionais se anulariam e não haveria aceleração da matéria, pois nada poderia atrair outra coisa. Como existem regiões no universo observável com concentrações de matéria acima e abaixo da média, na forma de aglomerados de galáxias e vazios, áreas com menos massa causam uma falta de atração em direção ao vazio, resultando em uma aparente força atuando na direção oposta. Os vazios não repelem a matéria por algum tipo de magia. Na verdade, nenhuma matéria, ou seja, nenhuma galáxia, consegue permanecer por muito tempo em um vazio, pois é inevitavelmente atraída pela gravidade dos filamentos. A astronomia nos ensina a humildade diante do imensurável, diante dessas estruturas gigantescas e vastas que compõem nosso universo. Eles nos impõem novamente um limite do conhecimento e da nossa compreensão. Queremos agora dar uma olhada nas fronteiras que não estão necessariamente longe de nós, mas são fronteiras do espaço. O que acontece com a matéria que ultrapassa o horizonte de eventos de buracos negros? O ano é 1783. O cientista natural britânico John Michell escreve sobre estrelas escuras e menciona em uma carta para a Royal Astronomical Society da Grã-Bretanha que deve haver objetos tão pesados que a luz que eles emitem retorna a eles. 132 anos depois, Einstein publicou sua teoria da relatividade geral, que reforçou as considerações do astrônomo alemão Karl Schwarzschild. Ele acreditava que deveriam existir objetos ultracomprimidos correspondendo, de acordo com Schwarzschild, a uma massa pontual da qual um campo gravitacional se origina. Ele já tinha a ideia de que essa massa pontual seria uma singularidade com um raio inexistente. Mas haveria um horizonte de eventos, além do qual nada poderia escapar e até mesmo a luz seria capturada. Deveria haver aproximadamente 50 anos até 1972 para que o primeiro buraco negro fosse comprovadamente encontrado. Com signos T-Sum aproximadamente, um sistema binário de raios-X foi descoberto a 7.200 anos-luz da Terra. Neste, uma estrela gigante orbita um buraco negro ou vice-versa e periodicamente transfere massa para ele. Mais especificamente, é um microquasar, ou seja, um objeto quase estelar que ocasionalmente rouba massa de seu companheiro. Quando o material do dispositivo se aproxima do buraco negro por um disco de acreção, forças de luz inimagináveis são geradas. Astrônomos mediram gigantescas explosões de luz com uma luminosidade de até 100 bilhões de sóis. A ideia de um buraco negro e seu companheiro estelar é uma que existe em inúmeras animações. Eu tenho em minha base de dados de vídeos dezenas de exemplos de como um buraco negro devora uma estrela. Frequentemente, vemos como a singularidade arranca pedaço por pedaço de matéria da estrela e um fluxo constante de material é forçado ao redor do buraco negro em um disco de agressão. Do buraco negro em signos Jackson emanam em um espaço minúsculo as forças gravitacionais de muitas dezenas de massas solares. Isso é apenas um buraco negro estelar. Eles são criados pelo núcleo ultracomprimido de uma estrela gigante. Quando este funde o mais alto de todos os elementos, o ferro em seu interior, e não pode mais construir uma contrapressão para a gravidade, o núcleo cai para formar uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Buracos negros estelares têm massas de 20 a 50 sóis ou mais. Desde a descoberta de signos Dyson, no entanto, os cientistas fizeram enormes progressos na detecção das singularidades. Porém, a descoberta de um candidato muito especial foi um mistério por longo período. Na década de 1930, o físico e engenheiro de rádio americano Carl Jansky estava explorando o uso de radiação de rádio quando, junto com Albert Melvin, localizou uma estranha fonte de rádio que parecia vir do centro da Via Láctea em direção à constelação de Sagitário.
Graças a Jansky, temos hoje a radioastronomia e certamente uma das descobertas mais emocionantes do século XX na astronomia. Apenas um ano após a confirmação da existência de buracos negros por signos G1, astrônomos encontraram um verdadeiro gigante no coração da Via Láctea, Sagitários A estrela, um buraco negro supermassivo com 4,2 milhões de massas solares, centenas de milhares de vezes mais pesado que Cygnus X1. Os astrônomos ficaram entusiasmados e até hoje sabemos que, no centro de quase todas as grandes galáxias, existe um buraco negro supermassivo. Isso se tornou um dos fatos astronômicos mais conhecidos e abriu uma visão completamente nova do universo. Buracos negros supermassivos aparentemente são mais antigos do que as galáxias que os cercam. Eles atuam, por assim dizer, como catalisadores da formação de galáxias, acumulando massa na forma de gás e poeira para a formação de estrelas e, finalmente, levando ao desenvolvimento de galáxias como a Via Láctea, Andrômeda ou Triângulo. Eles são talvez os objetos mais antigos conhecidos no universo e ainda extremamente misteriosos, pois ainda estão envoltos em um mistério impenetrável. O que acontece no disco de agressão de um buraco negro e perto do seu horizonte de eventos? E o que acontece com o material que ultrapassa o horizonte de eventos de um buraco negro? Quando uma estrela ou uma nuvem de gás se aproxima de um buraco negro, ele ou ela não é imediatamente engolido, ao contrário, a imensa gravidade rasga o objeto e o espaguetifica. Como um rio de água, a matéria flui da vítima do buraco negro para um disco de agressão. Discos de matéria geram uma energia imensurável e sua produtividade energética pode ser mantida por um longo período de tempo. Em seu caminho para o horizonte de eventos da singularidade, a matéria colide com outra matéria e o disco se aquece extremamente. A regra geral é que quanto maior o influxo de material em um disco de agressão, maiores podem ser as temperaturas dentro do disco. Os discos de agressão alcançam desta forma várias dezenas de milhares até milhões ou bilhões de graus Celsius. Em temperaturas muito altas dentro do disco, resulta uma grande quantidade de radiação, que se manifesta como radiação de raios X. Por isso, falamos de Cygnus X1 como uma estrela dupla de raios X. Buracos negros supermassivos ativos nos centros das galáxias podem ser bem percebidos, pois possuem discos de acreção gigantescos. Agora, esperaríamos que houvesse temperaturas enormes nos discos de acreção dos núcleos galácticos ativos, pois muitas vezes há muitas massas solares de matéria em um disco. Mas ao contrário, a temperatura é tanto mais baixa quanto maior a massa do buraco negro, de modo que buracos negros menores, estelares, produzem temperaturas muito mais altas na acreção de material do que seus equivalentes supermassivos. Embora ninguém tenha estado perto de um buraco negro, os astrônomos já fizeram algumas imagens impressionantes do núcleo da Via Láctea. Com o telescópio Event Horizon, Sagitário A estrela foi fotografado. Nesta foto, é possível ver claramente a sombra que o buraco negro projeta em seu disco de agressão ao redor. A singularidade em si, é claro, não é visível, pois não reflete luz, mas sim a sua sombra. Mas o que acontece com a matéria que cai no abismo gravitacional de Sagitários A estrela ou outros buracos negros? Já no disco de acreção, a matéria é incrivelmente comprimida. Quanto mais próxima a matéria está do horizonte de eventos do buraco negro, mais densa é o material e maior é a velocidade. Sobre isso, o astrofísico Paul Mill diz: Sutter, da Universidade Estadual de Ohio, que todas as concepções que temos de espaço-tempo e as leis da física desmoronam como um castelo de cartas assim que a matéria ultrapassa o horizonte de eventos. Existem, segundo Sutter, algumas possibilidades do que acontece com a matéria ao cruzar o horizonte de eventos. Uma opção, segundo Sutter, é que a matéria seja comprimida em um ponto infinitamente pequeno, a singularidade. Porém, como ele é infinitamente pequeno, pode ser que ele nem mesmo exista. Isso significaria que a matéria praticamente desaparece, mas de alguma forma ainda está lá, já que o buraco negro, ou seja, a singularidade ganha massa através de sua taxa de acréscimo. No entanto, o físico acredita que haveria outra opção. Em vez de ser comprimida em um ponto infinitamente pequeno e de existência de alguma forma questionável, a matéria poderia ser comprimida no menor volume físico possível, o comprimento de Planck. Isso também é chamado de estrela de Planck.
uma possível versão de uma estrela da teoria da gravidade quântica em loop, que por si só é uma abordagem para uma teoria da gravidade quântica e quer ligar a física quântica com a teoria da relatividade geral de Einstein. Apesar da complexidade, nenhum físico conseguiu solucionar até agora o maior desafio conhecido da física. Em sua versão resumida, a gravidade quântica em loop descreve o espaço como uma rede de spin dinâmica e quântica. O menor comprimento e tempo possíveis seriam o comprimento de Planck, cerca de 10 elevado a menos 35 metros, e o tempo de Planck, cerca de 10 elevado a menos 43 segundos. Nessas escalas, propriedades conhecidas do universo, como geometria do espaço, tempo e gravidade, são descritas de forma quantizada. Não vamos explorar mais profundamente quais seriam as implicações disso, pois isso ultrapassaria o escopo deste documentário. Deveria ser suficiente para nós saber que a matéria talvez seja comprimida ao seu menor volume possível, de modo que todas as regras conhecidas da física sejam anuladas e apenas as regras da mecânica quântica se apliquem. Uma conclusão que podemos tirar disso é que a matéria não é comprimida a um ponto infinitamente pequeno, mas definitivamente existe. Ela é apenas ultramicroscopicamente pequena e forma uma bola de matéria de densidade máxima. Outra interpretação, embora um pouco mais livre, dos eventos que podem ocorrer dentro de um buraco negro é a de uma estrela grava ou de um chamado quase-buraco negro. Um conceito tão teórico que nem mesmo o meu programa de correção ortográfica o reconhece. Em vez de uma singularidade, uma estrela grava é preenchida com energia escura, uma substância que permeia o espaço-tempo, normalmente fazendo com que ele se expanda. A energia escura é responsável pela expansão acelerada do universo, mas sobre isso na terceira parte do documentário, ela pode ser descrita em princípio como uma espécie de energia do vácuo. Quando a matéria cai em uma estrela grava, ela não consegue atravessar o horizonte de eventos por causa de toda a energia escura presente no objeto e comprimida em um volume de densidade máxima, pois essa energia repele a matéria para fora. No entanto, devido à imensa gravidade da estrela grava, ela é atraída e permanece na superfície deste objeto estranho. Acima desta superfície, a estrela grava parece um buraco negro e se comporta da mesma maneira. No entanto, observações de buracos negros se fundindo contradizem essa teoria. Estrelas grava fundindo-se emitiriam sinais diferentes de dois buracos negros se unindo. Observações foram feitas por detectores de ondas gravitacionais, como o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro a Laser, ou VIRGO, e já existem alguns exemplos que não excluem a existência de estrelas grava, mas deixam essa teoria em terreno instável. Estrelas Planck ou grava podem ter nomes que soam impressionantes, mas a realidade de sua existência pode ser questionada. Talvez por isso uma explicação diferente e muito mais simples se apresente aqui. Nosso entendimento de singularidades se baseia na ideia de um buraco negro estacionário, não rotativo. Isso soa bastante chato agora e eles só existem na teoria. Os verdadeiros buracos negros que encontramos no universo, no entanto, são muito mais interessantes antes de tudo quando eles estão girando. A rotação de um buraco negro forçaria a singularidade a se tornar um anel. Aqui, a teoria da relatividade de Einstein é realmente a única matemática ou física que possuímos. Ao passar pela singularidade em anel, entra-se em um buraco de minhoca e é expelido por um buraco branco, que é o oposto absoluto de um buraco negro. Assim como nada consegue sair de um buraco negro, nada pode entrar em um buraco branco. Deste, a matéria seria expelida à velocidade da luz para um ângulo completamente desconhecido do universo, ou talvez até mesmo para um cosmos totalmente diferente. Contudo, isso é apenas uma parte da física que prevê singularidades anelares, onde não só a matéria atinge uma área totalmente desconhecida de sua existência, mas também onde nosso conhecimento é limitado. Todas as possibilidades citadas parecem plausíveis, mas também um tanto fantásticas. Buracos negros, o horizonte de eventos e singularidades são e permanecem um paradoxo para a nossa mente. Já é amplamente conhecido há algumas décadas que o universo tem uma idade aproximada de cerca de 3,7 a 3,8 bilhões de anos. A luz tem uma velocidade finita, sendo o limite máximo de velocidade no universo. E também sabemos que por causa dessa velocidade finita, sempre estamos observando o passado dos objetos no universo.
Isso também se aplica aos objetos mais próximos da Terra, como a Lua e todos os outros planetas do Sistema Solar. No caso do satélite terrestre, por exemplo, sempre vemos cerca de imagem de 2 segundos atrás, no caso do Sol, uma imagem de vários minutos atrás e assim por diante. Nunca podemos observar o cosmos ao vivo, mas sempre com um atraso temporal. Isso também significa que, a cada dia que passa, a cada ano que avança, podemos olhar mais longe no universo, pois mais luz na forma de fótons chega até nós. Uma imagem que nos mostra as incríveis profundezas cósmicas é amplamente conhecida. Aproximadamente. Feito há cerca de 20 anos, o Hubble Ultra Deep Field representa uma revolução absoluta para a astronomia e uma das visões mais profundas do universo que já foram feitas. Claro, o telescópio espacial James Webb já superou o Hubble quando se trata das galáxias mais distantes. Mas em 2004, o Hubble Ultra Deep Field era a referência para tudo. Apenas em uma imagem existem cerca de 10.000 galáxias de um pedaço do céu do tamanho de um grão de areia na direção da constelação de Fornax. As ilhas de estrelas mais brilhantes estão mais próximas da Via Láctea, enquanto as galáxias vermelhas e muito pequenas representam até hoje as galáxias mais distantes conhecidas. O Hubble Ultra Deep Field mostra o universo de aproximadamente 13 bilhões de anos atrás. As galáxias formadas nesse período diferem significativamente das ilhas de estrelas conhecidas hoje e mais próximas. Algumas galáxias já têm estrutura espiral, mas a maioria ainda não desenvolveu uma forma definida. Hubble as capturou logo após sua formação. Muitas galáxias nesta imagem têm apenas 600 a 700 milhões de anos. O telescópio espacial Hubble segue em operação. Muitos, porém, creem que o telescópio espacial James Webb o substituiu. Essa avaliação não poderia estar mais errada. O Hubble observa em todo o espectro visível uma parte do ultravioleta e uma pequena parte do infravermelho. Porém, o telescópio James Webb é dedicado exclusivamente ao espectro infravermelho, cobrindo quase todos os comprimentos de onda dessa faixa. Já ouvimos dizer que a luz de galáxias muito distantes é mais deslocada para o vermelho, quanto mais longe elas estão de nós. Em outras palavras, a luz emitida no espectro óptico migra para o infravermelho e pode ser melhor vista pelo Webb do que pelo Hubble. Como uma de suas primeiras imagens, o telescópio Webb observou o aglomerado de galáxias SMACS 0723 em julho de 2022. Nela, muitas galáxias são visíveis, cada uma Via Láctea própria com muitas centenas de bilhões de estrelas. E embora o aglomerado de galáxias fosse o alvo principal do telescópio infravermelho, outras ilhas estelares recordistas foram encontradas quase que por acaso. Se dermos um zoom na imagem, descobrimos galáxias que não podem ser observadas a olho nu, mas que os astutos astrônomos não deixam escapar com seus instrumentos computadorizados. Se excluirmos todas as outras galáxias, faremos um zoom através das estrelas até um objeto extremamente distante. Estrelas e galáxias passam rapidamente enquanto a câmera parece se mover mais rápido que a luz em direção ao seu alvo. Ao longe, vemos um brilho difuso e avermelhado, lembrando os aglomerados de galáxias vermelhas do campo ultraprofundo do Hubble. Esta galáxia foi nomeada pelos astrônomos como GLASS-13. Estima-se que a galáxia tenha se formado de 300 a 400 milhões de anos após o Big Bang. Quando foi descoberta em julho de 2022, era considerada a galáxia mais antiga conhecida. Assim, a luz recebida dessa galáxia tem cerca de 13,4 bilhões de anos desde sua emissão para o universo. Astrônomos estimam que ela esteja a cerca de 33 bilhões de anos-luz de distância de nós. GLASS-13 tem um desvio para o vermelho de incríveis 13,1, o que significa, lembramos, que essa galáxia está se afastando de nós a uma velocidade incrível de 3.930.000 km por segundo. Astrônomos observam uma estrutura com 1 trilhão de massas solares, mas sem uma forma claramente reconhecível. Isso é comum a muitas galáxias que são tão antigas, ou seja, tão jovens, e cuja luz recebemos. Elas ainda não tiveram tempo para formar estruturas complexas como braços espirais e também ainda não se fundiram com outras galáxias. GLASS-13 é uma galáxia que brilha 10 trilhões de vezes mais fraco do que o olho humano pode ver.
Com um diâmetro de apenas cerca de 4.000 anos-luz, ela é menor que a Via Láctea, mas possui uma massa que até galáxias desenvolvidas invejam. Ao longo de bilhões de anos, ela provavelmente se tornou um monstro de massa, similar a algumas das outras galáxias mencionadas neste documentário. Astrônomos estimam que a galáxia é em forma de disco e ainda desenvolverá uma estrutura espiral. Aliás, se quiséssemos vê-la agora, provavelmente não conseguiríamos. Como o universo está afastando a galáxia de nós a uma velocidade superior à da luz, a luz dela não consegue mais nos alcançar, já que se move apenas na velocidade da luz. Mas o telescópio espacial Webb não faria jus ao seu nome se essa fosse a única galáxia a uma distância recorde que foi descoberta. Pouco tempo após o anúncio deste Metúsela galáctico, o Near Infrared Camera do Webb descobriu uma ilha estelar ainda mais distante chamada CEERS 39.316. Segundo os cientistas, esta se formou apenas 235 milhões de anos após o Big Bang, o que é cerca de 100 a 200 milhões de anos mais velho que o GLASSZ13. A galáxia, na forma em que foi descoberta aqui, tem 13 bilhões e 600 milhões de anos, sendo assim o objeto mais antigo já encontrado. Se levarmos em conta a expansão acelerada do universo, a galáxia atual provavelmente está a cerca de 33 bilhões e 700 milhões de anos-luz de distância de nós. Portanto, ela também está fora do nosso alcance. Ela possui um redshift de 16,74 e está se afastando aproximadamente 5 milhões de quilômetros por segundo de nós. Portanto, chegamos a um ponto em que a velocidade de afastamento das galáxias, vista da Terra, está aumentando exponencialmente. Talvez possamos acompanhar a evolução da galáxia por mais alguns milhões de anos, antes que ela desapareça de nossa vista. As duas galáxias provavelmente contêm grandes quantidades de gás, principalmente hidrogênio e hélio, e formam estrelas cujo tamanho e extensão deixariam todas as estrelas conhecidas para trás. Porém, essa primeira geração de estrelas foi efêmera e provavelmente explodiu em enormes supernovas após um breve período. Comissão de Energia Elétrica Rio Grande do Sul 39.316 e GLASSZ13 provavelmente estão cheios de restos de explosões. A diferença de idade entre as duas galáxias recordistas, WEBS, é de apenas 100 a 200 milhões de anos. Porém, isso já basta para gerar uma 1.100.000 quilômetros. Assim, se encontrássemos ilhas estelares ainda mais antigas, elas poderiam ter redshifts maiores que 20. Se compararmos o Hubble Ultra Deep Field com as galáxias descobertas pelo Webb, veremos que empurramos o limite do observável com o Webb alguns milhões de anos para trás. O próximo passo dos astrônomos deve ser descobrir as primeiras estrelas do universo com o Webb. Segundo o modelo cosmológico padrão, eles surgiram de 100 a 300 milhões de anos após o Big Bang. CEERS 39.316 é estimado ter uma idade de, como mencionado, 235 milhões de anos, como foi mostrado para nós pelo Webb. Porém, como a galáxia já se formou, os primeiros astros provavelmente se formaram entre 200 e 100 milhões de anos após o Big Bang, o que nos permite estimar o momento da formação das galáxias e das estrelas muito antes do que se pensava anteriormente, ou seja, aproximadamente 100 a 200 milhões de anos antes. Contudo, descobrir as primeiras estrelas será uma tarefa extremamente árdua. Como são muito menos brilhantes do que as galáxias, o Webb teria que procurar muito cuidadosamente para encontrar uma estrela dessas. No entanto, se considerarmos quantas vezes a luminosidade solar algumas estrelas possuem apenas em nossa galáxia ou nas galáxias companheiras da Via Láctea e quão mais massivas as primeiras estrelas devem ter sido, então há chances reais de encontrar os primeiros objetos estelares do cosmos com o Webb. O telescópio Webb é atualmente o mais avançado em órbita. Foram encontradas galáxias que se formaram menos de 300 milhões de anos após o Big Bang. Os limites desses telescópios parecem ser os limites do universo. Na segunda parte do documentário, Os Limites do Universo, conhecemos as maiores estruturas contínuas do cosmos. Filamentos como a Grande Muralha de Sloan ou a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis ultrapassam qualquer imaginação. Eles limitam-se aos voids, gigantescos espaços vazios onde quase nada existe. Da mesma forma, lidamos com singularidades,
Em todas as galáxias do cosmos, existem muitos buracos negros estelares ou um buraco negro supermassivo, particularmente no centro de uma ilha estelar. Eles surgem devido à incrível alta densidade de matéria nos núcleos de estrelas gigantes quando elas terminam suas vidas como supernovas. Quando a matéria atravessa o horizonte de eventos de um buraco negro, os astrônomos ainda não sabem o que acontece com ela. De acordo com algumas teorias, a matéria é comprimida até a menor unidade de comprimento possível, a comprimento de Planck. A teoria da relatividade de Einstein talvez até preveja singularidades em forma de anel que abrigam um buraco de minhoca e talvez cuspa a matéria de um buraco branco à velocidade da luz, talvez para outro universo. Os limites de telescópios como o James Webb parecem ainda não ter sido totalmente explorados. Porém, há limites que nem mesmo eles podem transpor. Pode ser incrivelmente difícil para os astrônomos que trabalham com Webb descobrir as primeiras estrelas do universo. Com o telescópio, até agora encontramos as galáxias mais jovens do cosmos a uma distância de mais de 30 bilhões de anos-luz de nós. Elas se formaram apenas 235 a 400 milhões de anos após o Big Bang. E isso conclui a segunda parte desta documentação em 3 partes. Fiquem atentos, pois, entre outras coisas, discutiremos onde estão os limites do que é observável. Vamos analisar diferentes fronteiras e horizontes cósmicos e tentar descobrir o quão grande é o universo total. Reservem o 3º episódio. Um link para essa estreia está sendo exibido aqui, está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário abaixo deste vídeo. O último episódio, o 3º, será lançado na sexta-feira, 17 de março, às 18 horas. Até então e fiquem bem.